Podem sentar, meus irmãos. Muito bom dia a todos os irmãos. Que culto maravilhoso, que canção linda. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ouvir a igreja cantar, ouvir os irmãos cantando. Eu tenho certeza que no céu vai ser mais bonito do que foi hoje. Mateus, Sejana, vocês vão chegar lá na Malásia, vão encontrar uma família muito querida, vão abraçar, beijar, chorar. Quando terminar, vocês vão abraçar de novo em nome da igreja. Então leve o abraço de toda a igreja Calvário para o Zeca, para a Dula. Estamos todos com saudade. Eu tenho certeza que todos nós queríamos ter esse privilégio de abraçá-los. Então façam isso em nosso nome. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 7. Nós costumamos ler esse livro, esse capítulo em específico, ou esse conjunto de capítulos que fala sobre o dilúvio, e é comum muitas vezes nós lermos tendo como ênfase a obediência de um homem. Mas eu quero que vocês leiam dessa vez, nessa manhã, tendo como ênfase a justiça de um Deus. Esse texto fala muito mais sobre Deus do que sobre Noé. Muito mais sobre a justiça de Deus do que sobre a obediência de Noé. E é tendo em vista então a justiça de Deus que nós vamos ler o capítulo 7 de Gênesis. E eu peço que os irmãos se coloquem de pé para lermos esse texto. A palavra do Senhor em Gênesis 7, a partir do versículo 1, diz: O Senhor disse a Noé: Entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Ele entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa e os filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam, cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que haviam na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Oremos. Ó bondoso Deus, que privilégio nós temos de abrir a sua palavra diante de nós. Pai, que o texto lido essa manhã
fale ao coração dos meus irmãos, que o Senhor venha abrir o coração deles e preparar como um terreno propício a receber a semente do Evangelho. É assim que eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Nós temos estudado aqui na Calvário todo o texto de Gênesis. Nós começamos lá em Gênesis 1 e nós já passamos por 6 capítulos desse, que talvez seja o livro mais lido por toda a igreja. É o mais lido porque é o primeiro. Então em janeiro todo mundo começa a leitura bíblica anual, lê Gênesis e para ali. Mas é o livro talvez mais lido por toda a igreja. Nós já passamos por esses capítulos e nós conseguimos ver algumas lições muito importantes até aqui. Nós conseguimos ver a obra da criação que está registrada no capítulo 1 de Gênesis. Nós conseguimos ver o favor especial de Deus ao homem, que está lá destacado no capítulo 2 desse livro. Nós conseguimos analisar o momento mais triste da história humana, a queda, o pecado. No momento em que o homem e a mulher pecam contra Deus, e eles não apenas agora vivem debaixo dessa ira, mas a morte passou a dominar o mundo. Nós chegamos em Gênesis 4 e vimos esse contraste entre o pecado e a graça dentro de uma família humana. Nós chegamos em Gênesis 5 e ali nós conseguimos ver Moisés recontando essa criação original, e logo depois ele fala sobre o efeito do pecado quando ele registra toda a linhagem piedosa de Sete até Noé. Nós já vimos tudo isso. E agora nós estamos observando 3 estágios que levam ao dilúvio. Existem 3 coisas no texto que nós estudamos na última semana, no capítulo 6 de Gênesis, que nos faz enxergar o porquê do dilúvio, ou que levam até o dilúvio. O primeiro é o anúncio de Deus. Deus anuncia a condenação ao povo. Isso é possível de ser visto em Gênesis 6, do 1 ao 8. Deus ele faz um anúncio claro que ele estava triste, ele deixa claro que ele estava desaprovando a realidade da humanidade. O caminho que a humanidade escolheu era um caminho rejeitado por Deus. E ele deixa isso claro no capítulo 6 de Gênesis. E é provável que naquela época Deus chame Noé para ser esse pregador de justiça, justamente porque o povo carecia de alguém que pregasse a justiça. Deus não queria que Noé fosse apenas um exemplo de obediência para nós seguirmos, mas ele queria que Noé fosse um pregador da sua justiça. E esse título, pregador da justiça ou proclamador da justiça, não é uma invenção minha. É algo que o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro 2,5, quando ele fala a respeito de Noé. Ele era um proclamador da justiça. A segunda etapa, ou o segundo estágio antes do dilúvio, começa quando Deus dá uma ordem a Noé. Deus se volta a Noé e diz que ele deve construir uma arca, que ele deve reunir animais e que ele deve juntar a provisão. Existe uma missão clara dada por Deus a Noé. E a partir daquele momento ele começa a ir atrás de tudo que o Senhor havia dito a ele. E então temos a última etapa. E essa última etapa, esse último estágio antes do dilúvio, começa 7 dias antes da primeira água cair na terra. É o momento em que Noé e a sua família são chamados por Deus para entrar naquela arca. Imagina a situação. Ele constrói algo imenso, numa promessa de que águas viriam e inundariam a terra. Águas essas que nunca haviam sido vistas até aquele momento. E antes mesmo que uma gota d'água caísse, 7 dias antes, o Senhor dá uma última ordem a ele. Agora entre na arca e espere a chuva. 7 dias antes de cair a primeira gota de chuva, ou de subir da terra a primeira gota de água, Noé já estava trancado dentro daquela arca, esperando que a palavra de Deus se cumprisse. E é justamente nesse ponto da história que nós nos encontramos essa manhã. Nós encontramos a passagem desse último estágio pré-dilúvio, o momento em que Deus iria julgar o mundo. O dilúvio é o julgamento de Deus sobre a humanidade.
Isso fica bastante claro quando nós vamos ver a maneira como o texto, ele fala que o julgamento de Deus foi sobre todos os seres viventes. Isso é repetido mais de uma vez ao longo de todo o texto. Todo ser vivente que não estava dentro daquela arca veio a padecer. Todos morreram. E era justamente o objetivo de Deus com o dilúvio. Ele queria derramar sua justiça sobre aquele povo. Quando nós lemos essa história, é comum às vezes nos perguntar, mas isso é justo? Isso é justo? Ele avisou para um construir uma arca. Se ele tivesse avisado para os outros, olha, eu vou destruir tudo, diretamente como ele fez com Noé, talvez mais alguém poderia ter também entrado nessa labuta da construção da arca. E é comum nos perguntarmos, isso é justo? Essa é uma das respostas que nós encontramos tanto em Gênesis 6 quanto em Gênesis 7. Eu encontro no texto que nós lemos essa manhã pelo menos 3 argumentos que nos levam a crer que o que Deus está fazendo é sim justo, porque o nosso Deus é um Deus justo. Não é à toa que ele levanta um homem e diz, pregue a minha justiça. Noé pregou essa justiça durante todo o tempo de construção. Por pelo menos 120 anos, ele se dedicou não apenas a construir a arca, mas a pregar o evangelho. Aqui uma primeira lição. Quantas vezes nós não usamos como desculpa o nosso trabalho para dizer que nós não temos tempo para pregar o evangelho, para discipular ou para evangelizar alguém? É muito comum às vezes a gente falar, eu não consigo sentar com ninguém para ler a escritura, para estudar a escritura, porque eu trabalho tanto, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas diante de nós temos um Senhor, eu acho que ninguém aqui tem 500 anos, essa era a idade desse Senhor aqui, construindo uma arca, sendo chamado de louco por todo mundo, mas ao mesmo tempo pregando incansavelmente o evangelho. Meus irmãos, não usem desculpas, mas obedeçam à ordem de Deus. Não usem desculpas para deixar de lado uma ordem clara e expressa do Senhor, mas apenas façam aquilo que o Senhor nos manda fazer. E o Senhor manda que cada um de nós, cada um de vocês, preguem o evangelho, sejam proclamadores da justiça de Deus. Façam como Noé. E mesmo diante de muito trabalho, ele sozinho, não tem equipamento de hoje. O Chicão mexe com madeira, mas ele tem um monte de serra legal para cortar uma madeira. Naquela época não era assim que funcionava. E sem nenhum equipamento adequado, ou que traz uma facilidade como os de hoje, ele construiu aquela arca durante 120 anos, sem deixar de pregar ou proclamar a justiça de Deus. Esse é o grande exemplo de Noé para nós. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos enxergar isso. Ele pregando o evangelho, ele construindo essa arca, esperando que a justiça de Deus caísse sobre aquele povo. Noé sabia que aquele povo merecia o julgamento da parte de Deus. Na verdade, Noé sabia que ele mesmo merecia o julgamento da parte de Deus. O Washington, pregando o texto de semana passada, ele fez uma ênfase muito interessante a respeito dos 120 anos entre a ordem de construir a arca e o dia que veio o dilúvio. São 120 anos. Olha o quanto o nosso Deus ele é justo. Ele deu 120 anos para que a humanidade se arrependesse dos seus pecados. E ele não apenas falou, olha, constrói a arca ali, e enquanto você constrói a arca, vamos ver se alguém se arrepende. Ele deu uma outra ordem, pregue, para que pessoas possam se arrepender. Esse era o grande objetivo da pregação de Noé, encontrar verdadeiros adoradores de Deus, pessoas que realmente se arrependessem dos seus pecados e que voltassem sua face para Deus. A linhagem de Sete não apenas testemunhou as verdades sobre Deus ao longo de toda a geração, nós vimos isso também no sermão do Léo, nós vimos a maneira como eles adoravam juntos em Gênesis 4,
Mas durante 120 anos, enquanto a palavra de Deus era anunciada ao mundo, não houve ninguém que se arrependesse dos seus pecados. Olha que tristeza, meus irmãos. Eu não sei se vocês, ao lerem esse texto, têm o mesmo sentimento que eu. Mas por 120 anos e ninguém se arrepender, eu não sei qual sentimento isso traz no seu coração. No meu traz um desespero. 120 anos com o evangelho sendo pregado continuamente. E um evangelho que trazia uma mensagem clara. A justiça de Deus cairá sobre a humanidade. E as pessoas não se arrependiam. E aí nós somos finalmente informados de que não apenas o mundo era perverso, não apenas o Senhor deu muitos anos para que as pessoas se arrependessem, mas Ele deu esse pregador. Meus irmãos, não são 120 anos sem arrependimento apenas. Existem locais, mundo afora, em que são muito mais do que 120 anos sem que pecadores se arrependam por falta de um pregador. Existem povos e etnias que vivem há muito mais tempo sem arrependimento, porque não há quem pregue. Nós somos convidados a pregar e a proclamar a justiça de Deus. Noé era o pregador de justiça. E entre outras funções ou outras coisas que Noé fazia, ele era chamado a convocar o mundo ao arrependimento. Ele precisava dizer: arrependam-se. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É um convite ao pecador para que ele se arrependa. Júnior, eu não consigo evangelizar, eu não sei discipular, eu não consigo pregar. É fácil. Basta convidar o pecador ao arrependimento. Não é difícil fazer isso. Não é difícil abrir esse texto que nós lemos e falar: olha, da mesma maneira que caiu sobre a humanidade a justiça de Deus, ela vai cair, ela já tem caído, e você tem uma chance de se arrepender. É isso, é um convite ao arrependimento. E através dessas coisas, nós vamos enxergar nessa passagem que o mundo, ele recebeu a justiça de Deus, e enquanto isso existiam algumas pessoas que foram justificadas por Deus. Mas, meus irmãos, é justo o que Deus decidiu fazer. Pode ser grave, aos nossos olhos pode ser algo terrível, toda a humanidade padecendo e morrendo, se afogando. Mas acreditem, é justo o que Deus fez. Isso porque Deus é o justo juiz que protege o seu povo em meio ao maior julgamento. Mas Ele derrama a sua justiça sobre o ímpio. Esse justo juiz, enquanto protege o seu povo do julgamento, Ele derrama a sua justiça sobre o ímpio. Essa cena, ela é uma cena um pouco incompleta para a gente. Às vezes a gente não consegue enxergar com clareza de detalhes o que estava acontecendo ali. Não há grandes detalhes sobre o que acontece antes de começar o dilúvio ou aquela enchente. Mas aí eu quero ler uma breve descrição de um pastor chamado Keindlish. Ele era o comentarista de Gênesis preferido de Spurgeon. E Spurgeon, quando vai pregar esse texto de Gênesis 7, ele basicamente copia e cola o sermão inteiro de Keindlish. Eu queria ler um trechinho, talvez o trechinho que mais, talvez não, segundo o próprio Spurgeon, foi o trecho que mais fez com que ele se admirasse por esse comentário. E ele diz o seguinte, sobre Noé, abre aspas: agora sua tarefa está cumprida. Uma breve semana ainda está para passar, e então diremos que é a véspera do sábado. O dia foi gasto para colocar todos na arca, sua esposa, seus filhos, sua nora e toda a multidão de criaturas vivas que o seguiam. O sábado começa, o último sábado do velho mundo. A tranquila segurança da fé, castigada por um pavor solene, uma expectativa terrível, sem na terra há sentimentos misturados de admiração, desprezo e triunfo amargo. Às vezes um medo oculto, novamente uma sensação de feliz alívio. Os homens finalmente se livraram do pregador da justiça
E se assumirmos como não é improvável que durante essa semana o idoso Matusalém tenha sido tirado do mal que estava por vir. Poderia parecer seu próprio jubileu da ilegalidade restrita e não reprovada que agora havia chegado. É verdade, foi dito. Ainda 7 dias e trarei o dilúvio. Mas como pode ser isso? O céu é sereno, a terra está sorrindo, toda a natureza é alegre. Agora é a época de alegria, de comer e beber, de casar-se e dar-se em casamento. E Noé, o sombrio censor das alegrias inofensivas do mundo, onde ele está agora? Em Muir, em uma masmorra quente, enterrado vivo, autoimolado, praticamente morto. E de qualquer forma, ele está bem fora do caminho. Que contraste durante aquela semana horrível. Aquela pausa misteriosa, enquanto os elementos estão reunidos e reunindo forças para a queda repentina. Era justamente isso que acontecia. Enquanto Noé estava preocupado e aterrorizado dentro de uma arca escura, fechada, a porta foi selada pelo próprio Deus. Enquanto ele estava lá, preocupado com a humanidade estava lá fora, se divertindo e dizendo: graças a Deus, nós conseguimos nos livrar desse pregador da justiça. Graças a Deus, aquele cara chato, que vem com uma mensagem chata, sombria, uma mensagem falando sobre condenação, ele não está mais aqui. Não é assim que a gente vive hoje também na igreja brasileira? Nós não damos preferência aos pastores com mensagens de alegria, que trazem uma esperança do agora, enquanto desprezamos muitas vezes aqueles que pregam o evangelho verdadeiro, dizendo: olha, neste mundo o que há é aflição. Nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos ouvir isso. Essa é a promessa de Deus, meus irmãos. A aflição é uma promessa, isso. No mundo terás aflição. Eu me lembro que quando eu era mais novo e era um crente mais chato do que sou hoje, eu gostava de pegar aquelas caixinhas de promessa e ler uma a uma para ver se eu encontrava: no mundo tereis aflição. Não tem. Ninguém coloca dentro da caixinha de promessa esse versículo. Mas essa é uma promessa de Deus: no mundo tereis aflição. Nós precisamos entender que nós vamos sofrer. E essa é a pregação que nós vamos ouvir nos púlpitos. E a esperança ou a grande alegria não está em recebermos algo aqui nessa terra, mas o que receberemos lá na Nova Jerusalém. Nós precisamos fazer diferente desse povo na época de Noé, que olhava para o pregador da justiça e negligenciava as palavras dele. Nós fazemos a mesma coisa hoje. Quantas pessoas não colocam algum sermão para ouvir no YouTube quando começa a falar sobre a condenação, sobre o pecado? Não, esse aqui não, vou mudar para uma outra playlist. O pastor ali não condena. Eu conheci um adolescente há alguns anos atrás, e na verdade existia um adolescente na igreja e eu liderava os adolescentes da igreja, e aí ele trouxe um amigo, eu conheci esse amigo, e conversando com esse amigo de uma igreja famosa aqui da nossa capital, e conversando com ele, ele começa a me falar sobre a vida dele, e algo que ele diz me deixa chocado. Ele começa a falar sobre o uso de bebidas, sobre o uso de drogas, mas ele era crente, ia na igreja todo domingo, não faltava uma célula, encontro, todos que tinham, ele estava lá chorando, feliz da vida. E eu perguntei para ele como que ele dava conta disso, como é que você consegue viver assim? E ele falou: não, o Senhor já morreu pelo pecado que eu vou cometer. Então está tudo certo. Vou sair daqui, vou usar minha maconha daqui a pouco, está tudo certo, porque o Senhor já morreu por esse pecado. Meus irmãos, não é assim que funciona a Escritura. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que nós precisamos desprezar. Essa mensagem, não a mensagem da justiça de Deus. E nós estamos aqui nessa manhã, nesse ponto da história da humanidade,
no ponto em que a humanidade estava feliz de ter se livrado de Noé, e Noé estava trancado dentro de uma arca, lamentando pela realidade da humanidade. E pensando nisso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 coisas na passagem de hoje. Primeiro, o Senhor vê a justiça de seu povo. O Senhor vê a justiça de seu povo. Vamos ler novamente os versos de 1 a 5. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Se você costuma vir na EBD da Calvário, você já reparou algo que nós fazemos aqui. Ou se você chega mais cedo para o culto. Se você não chega mais cedo ou não vem na EBD, eu te convido a participar conosco na nossa EBD, todo domingo, 9 horas da manhã. Mas se você já está conosco, é comum nós colocarmos uma contagem regressiva de 5 minutos antes de iniciar o culto, para que os irmãos vão se acalmando, para que os irmãos vão indo no banheiro, tomando água e se preparando o seu coração, o seu espírito para o culto. E o que o Senhor faz aqui nesse texto é uma contagem regressiva para a humanidade, uma contagem regressiva de 7 dias. Esse texto é a contagem regressiva de Deus à humanidade. Aqui nós somos lembrados de uma verdade que ecoa por todos os capítulos de Gênesis. O Senhor vê a justiça do seu povo. E meus irmãos, Ele vê não no sentido de observar. Eu estou aqui e estou vendo vocês, eu estou observando vocês. Não é essa a visão que o Senhor tem da justiça do seu povo. O Senhor, Ele está vendo o seu povo a ponto de se envolver com o seu povo, a ponto de prover o que o seu povo precisa. Quando o Senhor vê, Ele também provê. Você se lembra daquilo que aconteceu com Abraão no Monte Moriá? Ele estava lá em cima do monte, levando o seu filho, ele prepara um altar, ele amarra o seu filho, coloca o seu filho em cima do altar. Quando ele levanta a faca, estava pronto para ferir Isaac, vem o anjo e pede que ele não faça isso. E aí Abraão nomeia aquele lugar com Javé Jiré, que é um nome utilizado no hebraico, que significa: no monte do Senhor se providenciará. Então o Senhor é aquele que vê, mas Ele também providencia. A visão do Senhor faz com que Ele se envolva com a humanidade. O Senhor viu Abraão e Ele providenciou exatamente o que Abraão precisava naquele momento. Ele precisava de um substituto para o seu filho, e Ele providencia isso. Assim acontece também com esse texto, quando Moisés nos diz que o Senhor vê Noé e a justiça do seu povo. Nós somos lembrados de que o Senhor, Ele se preocupa com a justiça do seu povo. Nós somos lembrados que o Senhor faz uma distinção entre quem é o seu povo e quem não é o seu povo. O Senhor faz uma distinção de quem é o seu povo e de quem faz parte do mundo. O texto ele é claro a respeito de quem é o povo de Deus. O povo de Deus é separado pelo próprio Deus. E é Deus quem dá a ordem para Noé e para os outros entrarem na arca. No versículo 5 a gente nota que Noé é apresentado como um servo bom e obediente. E ele é bom e obediente o tempo inteiro. É essa a ideia que o texto traz. Ele o tempo inteiro é obediente ao Senhor. Noé, ele sempre fez tudo conforme a vontade de Deus. Ele sempre buscou observar quais eram os comandos de Deus para ele. E os comandos de Deus para Noé foram muito específicos. Às vezes a gente pode
achar que quando o comando de Deus para nós, quanto mais específico ele for, melhor, mas não é tão fácil assim. Não é assim que funciona. Você já imaginou como funciona uma ordem expressa de Deus de forma bem específica? Eu quero uma arca com 13,5 metros de altura, nenhum centímetro a mais, nenhum centímetro a menos. É específico a vontade de Deus ali. Obedeça exatamente como ele estava falando. Numa época que não tinha trena. E ele tinha que ser específico. E Noé era obediente. Ele foi específico, ele cumpriu da maneira com que o Senhor havia dado a ordem a ele. Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Essas palavras, elas são cheias de um significado. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Essa palavra, esse verso específico, esse versículo 5 mostra que Deus, ele faz uma avaliação da justiça de Noé. Deus, ele sonda o coração de Noé e avalia inteiramente a pessoa de Noé. E depois de avaliar, Deus diz: Noé fez o que era correto. Noé é um homem correto. Noé é um homem justo. Deus avaliou e aprovou Noé. Observe que a obediência de Noé, ela na verdade está ligada à avaliação de Deus. Eu só posso dizer que Noé era obediente porque o Senhor avaliou Noé. A avaliação de Deus é a régua que nós precisamos ter. A palavra de Deus serve como a régua para nós hoje olharmos para nós e avaliarmos se somos ou não obedientes. Nós precisamos entender, é o Senhor quem nos dá a diretriz de como devemos nos avaliar. Quando nós olhamos para o versículo 1 desse capítulo, nós podemos notar que existia uma causa singular na justiça de Noé. Olha, o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Quem que era justo em toda a terra? Noé. Mas quem entrou na arca? Noé e sua família. Em toda a terra, apenas você é justo. Mas por conta da justiça de Noé, toda a família de Noé foi poupada. Meus irmãos, a salvação ela continua sendo individual, mesmo olhando para esse texto. Mas esse texto revela que se você está em Cristo, agora a sua responsabilidade é proclamar a justiça dele às pessoas próximas a você, para que elas também sejam poupadas da justiça de Deus. É a mesma ideia de Paulo e Silas presos numa cadeia, quando de repente vem eles cantando, vem um grande terremoto, destrói toda a cadeia, mas ninguém foge. O carcereiro tenta se matar, Paulo e Silas falam para ele não fazer isso. E o texto de Atos traz uma informação interessante. Ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Não é que pela salvação dele, a casa já está garantida que está salvo. O que o texto está dizendo é: crê no Senhor Jesus e você será salvo. E agora você se torna um proclamador da justiça, podendo alcançar também toda a sua casa. É isso que acontece aqui. O Senhor está poupando toda a família de Noé, porque ele era justo. Apenas Noé era justo, mas toda a família de Noé entrou na arca. O pastor Derek Kidner diz o seguinte: se apenas 8 almas foram salvas, 7 delas devem isso a uma única, e a minoria herdou a nova terra. Se 8 pessoas foram salvas, 7 devem tudo a uma só, que era justa diante do Senhor. E essa foi a única minoria que herdou a terra. Nos 5 primeiros versículos do capítulo 7, nós vamos encontrar Moisés escrevendo que animais puros e animais impuros foram levados para dentro da arca. E essa distinção é muito importante.
Animais puros eram necessários tanto para a alimentação do povo pós-dilúvio, quanto também para os sacrifícios que o Senhor esperaria do povo, no caso dessa minoria salva. E curiosamente, essa imagem dos 7 dias anterior aparece também, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. A ideia de que você possui 7 dias antes de algum julgamento, você possui um preparo para o sacrifício, tudo isso acontece em textos apocalípticos. E aqui em especial, nesse texto de Gênesis, o que nós encontramos é o Senhor dizendo: o sacrifício de vocês em relação a mim precisa estar guardado. Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida entregue, ofertada e sacrificada diariamente ao Senhor. Você tem conseguido dedicar a sua vida ao Senhor? Você tem conseguido colocar o Senhor como centro de tudo que você tem feito? Porque desde aqui nós encontramos o Senhor dizendo: eu não quero dividir minha glória com ninguém. Você tem colocado o Senhor como centro do que você tem feito? Tem dedicado a sua vida completamente a Ele? No trabalho, na escola, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, a sua vida tem sido um sacrifício ao Senhor? Uma das cenas mais marcantes da minha vida, eu era um adolescente, e eu me recordo que durante um culto, no momento do dízimos e ofertas, o pastor fez um grande apelo e ele falou: meus irmãos, na época a igreja passando por algumas necessidades financeiras, ele falou: meus irmãos, eu preciso que vocês entendam o que nós estamos vivendo e como membros dessa igreja, como cristãos, e agindo em obediência a Deus, que vocês ofertem. E aí ele falou algo que foi incrível: eu não quero apenas o seu dinheiro, porque não é isso que o Senhor pede de vocês. Ele pede que vocês dediquem as suas vidas. E eu vi uma senhorinha levantando e se lançando em cima do gasofilácio, dizendo: eu quero entregar minha vida a Ele. Uma senhora crente a vida inteira, dizendo: hoje eu estou entregando como oferta a minha vida ao Senhor, algo que até então eu não tinha feito. Mas é isso que o Senhor pede aqui. Prepare a sua vida como um grande sacrifício ao Senhor. Ele faz essa distinção entre o povo que estava dentro da arca e o povo que estava fora da arca. Essa é a grande mensagem de Gênesis 7, nos seus primeiros 5 versículos. O Senhor, Ele vê a justiça do seu povo, e essa justiça faz a diferença. Porque pela justiça de uma pessoa, nós vamos ver uma família inteira sendo salva. O Senhor, Ele é um Deus que vê, mas Ele também se importa com o que acontece. E nós somos convidados a amar a justiça como crentes verdadeiros. Nós temos que amar a justiça, porque o Senhor também ama a justiça. E Ele faz essa distinção, então, entre o povo de Deus e o povo que estava fora da arca, um povo que não confiava no Senhor. E o Senhor traz um julgamento apropriado a todos, tanto ao seu povo quanto ao mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor protege seu povo em meio ao maior dos julgamentos. Nos versículos de 6 a 16, nós vamos ver esse grande relato. O relato daqueles que foram salvos na arca. Nós também somos colocados constantemente dentro de uma arca. Não a arca de Noé, mas a arca da salvação. A arca de Cristo Jesus. Mas naquele momento da história, algumas pessoas são colocadas dentro dessa arca da salvação. E aqui é possível nós aprendermos essa segunda lição. O Senhor protege o seu povo em meio ao maior dos julgamentos. Enquanto o julgamento do Senhor estava acontecendo, o povo de Deus estava protegido. Eu não sei se vocês entendem esse julgamento. Morreu todo ser vivo. Esse foi o julgamento. Foi o fim da humanidade, sobrando apenas uma família. Esse foi o julgamento do Senhor. Mas o povo de Deus se manteve seguro ao longo de todo o julgamento.
O processo de embarque, ele é novamente descrito aqui. Nos versos de 6 a 16, nós vamos ver novamente como que funciona isso. Nós vamos ver as repetições das ordens de Deus e as instruções que o Senhor havia passado a Noé. Eu fico imaginando que o fato de Moisés ter se preocupado em repetir várias vezes, eu fico imaginando a quantidade de vezes em 120 anos que o Senhor repetiu a mesma ordem a Noé. Noé, você está lembrado que são 13 de altura? Noé são só 13,5. 13,5 o tempo inteiro, lembrando a ele, Noé são os dois casais de animais impuros, mas são 7 de impuros. E se o Senhor não lembrasse Noé, ficava ele mesmo se lembrando, são 7. Sabe aquele menino quando vai comprar a compra do mercado da mãe, fica, são 12 pães, e vai na rua para não esquecer? Eu fico imaginando talvez Noé passando por isso, mas se lembrando, porque Moisés teve a preocupação de quando colocou a pena no papel, ter escrito várias vezes repetidas a ordem do Senhor. A ordem do Senhor foi novamente colocada aqui, e nós vamos encontrar um grande caos se iniciando. O dilúvio era um grande caos. Você imagina como que não ficou a terra inundada, enquanto as águas subiam, barro, lama, as pessoas morrendo. Isso é a imagem do caos completo. E em meio ao caos, o Senhor traz uma ordem. O Senhor descreve exatamente o que ele precisa. Diante do caos que muitas vezes nós vivemos, a Escritura Sagrada te apresenta exatamente o que você precisa fazer. Diante da dificuldade que você está enfrentando, a Escritura diz: olha, confie em Deus. Busque ao Senhor. Procure se aconselhar com pessoas sábias e que amam a palavra, que vão ajudar a trazer acalanto ao seu coração. Diante do caos, o Senhor sempre tem uma palavra de ordem. No início, nós vamos encontrar lá em Gênesis 1, o mundo sendo um total caos. E o Senhor vem com uma palavra de ordem. Mas nesse exato momento, o mundo, ele estava em ordem. O Senhor iria trazer esse caos ao mundo. Mas ao mesmo tempo, ele já deixa claro a Noé: eu estou no controle, porque eu estou fazendo isso para trazer uma nova ordem ao povo. O Senhor, ele desconstrói tudo que ele havia criado. Ele descria tudo, para logo depois criar novamente. Todo esse caos estava prestes a se iniciar, mas existem instruções e mandamentos claros de Deus para Noé. E esses mandamentos não eram apenas para Noé. Já que a sua família seria salva, a sua família também recebe esses mandamentos. Ou vocês acham que os filhos e a esposa e as noras de Noé não decoraram também 100% dessas ordens de Deus para eles? Eles sabiam o que o Senhor queria. O mundo inteiro seria julgado. E é isso que traz o caos ao mundo. E a vocês haverá um julgamento semelhante a esse. O Senhor vai julgar toda a humanidade. E é por isso que esse mundo é um caos. O Senhor vai julgar a humanidade. Mas existem animais que entraram na arca em perfeita ordem. Existe uma humanidade que entrou naquela arca em perfeita ordem. E diante do caos que é o julgamento, o Senhor ainda vai proteger o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, não se preocupe, porque diante do caos que é esse mundo, do sofrimento que é este mundo, da promessa de que no mundo vocês terão aflição, há uma outra: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. É isso que ele faz aqui para Noé. O mundo está em caos, mas alegre-se, porque eu já tenho uma nova ordem para esse mundo. Existe uma ordem de Deus e existe um caos do pecado. O versículo 11 do capítulo 7 diz: quando Noé tinha 600 anos,
no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais. Eu gosto muito de como Moisés ele apresenta uma data precisa. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia. Essa data ela é registrada, mostrando que existe um marco ali. Como que Moisés sabia disso? Noé foi passando. Olha só, essa data ficou tão marcada na vida de Noé, que ele fez questão e falou: olha, foi meu aniversário, eu estava 600 anos, 2 meses, 17 dias, começou as águas. Ele falava isso para as pessoas, a tal ponto que quando chega em Moisés sabia, por tradição oral, a data exata em que havia começado o dilúvio. E eu gosto de história. E quando eu era mais novo, eu gostava muito de conversar com algumas pessoas mais velhas e perguntar como que elas viveram alguns acontecimentos históricos. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava estudando a história do Brasil, e eu perguntei para o meu pai o que ele estava fazendo num dia específico, que era o dia da morte de Tancredo Neves, e ele conseguiu descrever, porque segundo ele, chocou tanto a notícia que ele sabe o que ele fez no dia. E é isso que acontece aqui na história de Noé. Chocou tanto a Noé o que aconteceu. Gente, realmente Deus fez o que ele prometeu e trouxe justiça ao mundo, que aquela data ficou marcada. Eu tenho certeza que se eu virar para alguns pais aqui e eu perguntar: você se lembra do dia do nascimento do seu filho? Você vai se lembrar assim: amanheceu meio nublado, caiu uma chuva 2 horas depois. Você se lembra com detalhe do dia, porque é um dia que marca. E esse dia ficou marcado na história de Noé. E ele passou essa data geração em geração. Existem alguns eventos que marcam a nossa mente, eventos que nunca vão ser esquecidos. E é isso que acontece aqui. A gente pode dizer que Noé jamais, ele nunca ia esquecer a data que começou o dilúvio. E ele dizia: não esqueço mesmo. Ano 600 do meu aniversário, segundo mês, dia 17. Que evento marcante. A data em que a justiça de Deus caiu sobre a humanidade ficou gravada na mente de Noé. E a linguagem desse versículo é uma linguagem cheia de cataclisma. É uma imagem de reversão da criação. O texto de Gênesis 1 diz que quando Deus criou, ele viu que tudo era bom. Se tudo era bom, estava tudo perfeito. E de repente o Senhor vem e destrói tudo. O texto de Gênesis 1 diz que o Senhor separou as águas de cima das águas de baixo. Mas aqui o que nós vemos é o Senhor juntando toda a água de novo. E cai água de cima e vem água de baixo. E há uma destruição total da terra. As águas que antes haviam sido divididas, agora se unem de novo. Essa é a grande justiça de Deus sobre a humanidade. Aquele povo sofreu a justiça de Deus. O Senhor, ele fecha a porta da arca. Deus ordena que Noé entre na arca com sua família e todos os animais, e depois o próprio Senhor fecha a porta da arca. Agora, há algo interessante aqui. Versículo 16. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Eu vou ler novamente. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Há uma mudança aqui. De Deus para Senhor. Existe uma expressão diferente utilizada por Moisés aqui. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me perguntei o porquê que Moisés fez essa troca desse título ou dessa expressão para trabalhar a pessoa do Senhor. A palavra Senhor, ela aparece em versões bíblicas, às vezes em caixa alta. É realmente uma maneira especial de chamarmos a Deus.
Vocês se lembram da história, no momento em que o Senhor dá o seu nome, apresenta o seu nome a Moisés, no texto de Deuteronômio capítulo 6, onde ele vai falar sobre o Chamá, eu sou o único Deus verdadeiro, eu sou o Senhor seu Deus. Então essa expressão é uma expressão muito clara, ela é utilizada para a gente diferenciar este nosso Deus de qualquer outro Deus ou de qualquer outro ser angelical. Então, existe uma expressão em hebraico que significa Deus, mas existe uma outra expressão, o nome, que eles não pronunciavam, os judeus não pronunciavam. Este era o Deus que nós servimos. Era o nome exclusivo de Deus. Nas nossas Bíblias acabam sendo descritos como Senhor. E é interessante nós repararmos que Moisés ele foi categórico, ele quis deixar claro, quem fechou a porta daquela arca foi o Deus da qual nós servimos. Moisés nos lembra que é o Senhor Deus quem chamou lá para dentro aquelas 8 pessoas. E ele enfatiza que foi o Senhor, aquele que é o Deus que protege o seu povo, aquele que é o Deus que faz uma aliança com o seu povo, quem fecha a porta da arca. Talvez ele indique aqui, Moisés indique aqui um cuidado paternal do Senhor. Você apenas entre, deixa que eu cuido de você. O Senhor protege o seu povo. Existia uma clareza de detalhes sobre como deveria ser a arca. Ela deveria ser totalmente selada com betume para evitar que água entrasse. Mas aquela porta, ela foi selada pelo próprio Senhor. Imagine só a preocupação que não era de Noé, de talvez deixar um buraquinho naquela arca e entrar água. A gente foi para o Amazonas, no mês de setembro, e estávamos num barquinho. Como é que é o nome? Backpack. Estávamos num barquinho, a irmã ali lembra desses barquinhos. Aí estávamos no barquinho, de repente começou a entrar uma aguinha no barquinho. E aí a Sejana olhou e falou, está entrando água. Mas não era pouca água, era uma quantidade de água que era necessário ficar alguém no fundo do barco jogando para fora a água. Eu até queria abrir um buraquinho atrás para ela entrar e sair direto, né? Mas nessa grande preocupação de um barco entrando água, eu fico imaginando a preocupação de Noé. Fecha direito, menino. E o filho dele, não pai, já passei, passa de novo a segunda mão, para garantir que não vai entrar água. Mas de repente ele tem aquela porta fechada pelo próprio Senhor. E eu tenho uma sensação de que ele nem ficou preocupado se tinha betume ou não nas laterais daquela porta. A sensação que eu tenho é que ele falou, foi o Senhor que fechou, está seguro, está tranquilo. No mundo que nós encontramos é morte e destruição. Mas dentro da arca, que foi cuidadosamente selada, nós temos a proteção e a segurança do nosso Pai. Se você ainda não entrou na arca da salvação, eu convido você a entrar nessa arca. Porque no dia que vier o grande julgamento, vai ser o próprio Senhor quem vai selar essa arca com todo o seu povo dentro dela. Se você ainda não entrou nessa arca, entre na arca da salvação. Meus irmãos, não é fácil nós confiarmos em Deus. Eu sei disso. Eu também passo pelo mesmo dos irmãos. Mas Noé confiou. Deus falou, vai chover. Ele nunca tinha visto chuva. Até aquele dia, segundo o texto bíblico, não caía água do céu. Ah, mas vai vir água de cima. Não tinha, nunca a água que estava lá ficava na mesma altura, não subia nunca, ninguém viu água. Não tinha como alguém falar, não, vai ter água. Não, não tinha. Era impossível que algo assim acontecesse. E sem nunca ter visto uma gota de água saindo do lugar, ele construiu uma arca. Se já não bastasse construir, ele entra naquela arca sem ver chuva, porque às vezes ele constrói e fala, não, está aí, está construído, se não chover, pelo menos eu entro, eu tenho onde me abrigar. Mas não era essa a ideia. Ele entrou naquela arca, mesmo sem ter visto a água se mover, apenas pela fé em Deus.
De repente ele viu aquela porta sendo fechada, ele sendo lacrado 7 dias antes. E ele ficou 7 dias lá dentro. Imagina a situação. Ele era justo, ele era obediente, mas e a esposa e os filhos e as noras? Eu fico imaginando esse povo, a mulher de Noé devia ficar barulhando o ouvido dele o dia inteiro. Porque a gente está aqui dentro, podia estar lá na vizinha. Hoje era chá de panela da nossa amiga lá, não vou poder trancar dentro dessa arca, e chuva não está vindo, estou vendo chuva. Fico imaginando os filhos ali dentro. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai é doido, me colocou dentro desse trambolho, desse tamanho, me trancou aqui dentro. As esposas, seu pai, viu? Eu falei que ele estava batendo bem da cabeça, você me fez entrar nesse negócio. E água nenhuma caía. Mas Noé, para mim, o meu sentimento é que ele tinha uma convicção: eu estou fazendo o que é certo. No mundo, apenas morte e destruição. Mas em Cristo, que nos compra com seu sangue, nós temos a proteção e a segurança do Pai. Por fim, meus irmãos, para a gente já concluir, o castigo ele recai sobre os ímpios e isso traz pureza ao mundo. O castigo recai sobre os ímpios e isso traz pureza ao mundo. Isso nós conseguimos enxergar nos versos de 17 a 24, porque aqui nós vamos encontrar uma imagem do próprio julgamento e vamos aprender aqui uma outra mensagem. Deus é um Deus que não se deixa zombar. E é por não aceitar a zombação que ele vai fazer com que recaia sobre os ímpios a sua punição. E assim ele vai tornar o mundo mais limpo. Existe aqui uma sucessão de eventos. Noé ele vai entrar na arca, durante 7 dias ele vai esperar que venha o dilúvio, de repente a chuva vai começa a chover por 40 dias e 40 noites, e a chuva para. E as águas então sobem por 110 dias. Então veja que houve chuva e as águas de baixo continuam também. De repente, depois de 110 dias, nós vamos ver o mundo inteiro inundado. Os montes mais altos, sem você ver pico algum. Algumas pessoas vão dizer que esse texto ele vai falar sobre um dilúvio localizado, mas nós temos vários argumentos que vai dizer que não, esse dilúvio realmente cobriu toda a terra. Esse dilúvio cobriu toda a terra. Toda a terra, não foi apenas um espaço dela. Primeiro, Gênesis 7,19, nós vamos ler sobre a profundidade do dilúvio. As águas cobriram as montanhas a uma profundidade de 7 metros de altura. Segundo, a Bíblia vai falar que o dilúvio, ele somou vários dias. Se nós nos lembrarmos de algo recente, as enchentes do Rio Grande do Sul, eu fiz um levantamento, as águas subiram mais de 5 metros e ela durou apenas 10 dias, e era apenas chuva. Agora imagina, chuva, água vindo de baixo, como foi nesse caso, por 110 dias. Eu não consigo imaginar um dilúvio localizado, mas eu consigo ver com clareza o Senhor dizendo que o dilúvio, ele realmente cobriu toda a terra. Gênesis 6,15, a arca devia ter 13,5 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Olha o tamanho desse veículo. Olha o tamanho do negócio que Noé teve que construir para alguém vir me dizer que o dilúvio foi localizado. Então não precisava, era só o Senhor falar, caminha algumas milhas e isso vai ficar salvo desse dilúvio. Não precisava dele ter construído nada. Era só ele andar até um local que não ia ser tomado pelo dilúvio. Então todo o texto que nós lemos, eu consigo enxergar argumentos que nos levam a crer que o dilúvio ele foi total. Não foi apenas em um local, mas foi total, no mundo inteiro. Nós também temos o texto de 2 Pedro 3, do 3 ao 7, onde ele vai trazer uma relação do dilúvio e do julgamento. E ele também apresenta como um dilúvio que cobre toda a terra. Por fim, nós temos também o propósito do dilúvio, que era trazer julgamento a toda
humanidade, não era uma parcela dela. Então, é possível, olhando para esse texto, nós entendermos que o dilúvio, ele trouxe o julgamento universal que o Senhor havia prometido. As palavras de Jesus conectam o dilúvio com essa imagem de julgamento, e de um julgamento universal. Não apenas o julgamento que já aconteceu, mas se nós lermos o texto de Lucas 17, nós vamos ver que o Senhor fala que assim como aconteceu nos tempos de Noé, também acontecerá nos nossos dias. Então ainda há um julgamento universal que vai cair sobre a humanidade. Por isso eu acredito que nós temos boas razões para dizer que o dilúvio foi universal. E esse dilúvio universal, ele trouxe limpeza ao mundo. Ele limpou o mundo da grande maldade que se estendia por toda a terra. O dilúvio, ele teve como um dos seus propósitos trazer pureza para o meio do povo de Deus. Meus irmãos, quando algumas catástrofes acontecem, que vocês possam enxergá-las como a boa mão de Deus, conduzindo toda a história para o bem do seu povo. Quando acontece algo, como foi o caso do Rio Grande do Sul, procure enxergar a boa mão de Deus trazendo pureza ao seu povo. Eu vou trazer para vocês um testemunho de um pastor conhecido meu que passou por tudo aquilo no Sul. Ele era pastor de uma igreja muito grande no Rio Grande do Sul. Uma igreja rica, uma igreja que o terreno da igreja era uma quadra inteira. Uma igreja que problema financeiro eles não sabem nem o que é. A gente fica aqui, o Mateus citou, né? A nossa conta essa semana chegou a ter R$67. Para eles, não faltava, eles nem olhavam o orçamento, vamos fazendo, porque dinheiro tem. Mas ele disse o seguinte: Deus usou a calamidade para purificar a igreja dele. Isso palavras dele, eu simplesmente peguei uma mensagem dele e colei aqui. Nós estávamos depositando toda a nossa fé na estrutura e nos recursos que nós tínhamos, mas agora voltamos a viver na dependência do Deus soberano. As enchentes tiraram do nosso meio o pecado da idolatria ao dinheiro. Então vejam as calamidades como a boa mão de Deus tratando e limpando o seu povo. Veja aquilo que às vezes acontece na sua vida e que desorganiza a sua vida, como a boa mão de Deus limpando o pecado da sua vida. Um exercício que eu aprendi com a Laísa até, foi sempre que você está passando por algum sofrimento, que você veja como consequência de algo que você fez, em vez de você ficar se lamentando pelo que você fez, comece a buscar o que o Senhor realmente quer me ensinar dentro disso, ou de que maneira eu posso crescer dentro dessa disciplina que o Senhor tem me dado. E assim a gente consegue buscar nos tornar cada vez mais próximos e mais parecidos com Cristo Jesus. Antes de concluir, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Pedro 3. Nós vamos ler alguns versos. 1 Pedro 3. Vamos ler a partir do verso 18. O apóstolo Pedro, ele escreve o seguinte: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eternidade, da eterna e viva palavra de Deus.
Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Observem o que Pedro faz aqui. Ele diz que a imagem do dilúvio é a imagem do que Deus faz no julgamento para purificar o pecado. Da mesma forma que as águas do dilúvio julgaram a terra, julgaram os pecados da terra, da mesma forma que na arca, o que nós vamos encontrar é Noé sendo salvo com a sua família, a fim de estabelecer um novo mundo, nós também temos o mesmo convite. O convite de estabelecermos um mundo de justiça. Para isso é necessário pregarmos a justiça. Pedro vai dizer que, assim como o dilúvio purifica o mundo, para nós o batismo, a ideia de águas, o batismo também vai purificar os pecados de vocês. O batismo, ele vai também, quando vocês se arrependem e passam pelo batismo, na verdade, ele é apenas um símbolo daquilo que vocês já viveram antes, que é o arrependimento. Vocês já foram purificados do pecado de vocês. Busquem, meus irmãos, se afastar do pecado. Busquem viver uma vida cheia de justiça. Busque viver ainda hoje, nos dias de hoje, como se vocês já fossem cidadãos celestiais. Esse é o grande segredo do cristão. É viver neste mundo caído, como se já fôssemos cidadãos celestiais. Nessa história, Noé é salvo do julgamento do Senhor pelas águas do dilúvio através da arca. E na nossa história, na minha e na sua história, nós somos salvos do julgamento de Deus por meio de Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, meu irmão, você está salvo. Se você não está em Cristo, eu convido você a tomar uma decisão. Saia de Adão e se apegue a Cristo. Não se deixe ser representado por Adão, mas se deixe ser substituído por Cristo. Esteja em Cristo Jesus, porque Jesus é a nossa arca. Do mesmo modo que a família de Noé foi salva por conta da obediência dele, hoje nós também somos salvos por meio da obediência de Cristo Jesus. Nós vivemos, meus irmãos, a mesma coisa que a família de Noé. Nós somos salvos pela obediência de um só homem, Cristo Jesus. E assim as palavras de Pedro são para todos nós um grande chamado. Embora você viva neste mundo iníquo, viva como se você fosse um cidadão celestial. Viva buscando sempre a justiça de Deus. E que o Senhor te ajude a viver assim nesse mundo tão sombrio. Feche seus olhos, curve suas cabeças, eu quero orar por sua vida. Ó Deus, nós somos miseráveis, ó Pai. Se nós estivéssemos vivendo nos dias de Noé, provavelmente as águas teriam nos eliminado. Pai, obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus como sacrifício para nós. Ó Deus, como nos alegra sabermos que o sangue de Cristo purifica cada um de nós dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por ter sido nosso substituto na cruz do Calvário. Senhor, obrigado por ter nos separado como seu povo. Se há alguém, Senhor, nessa manhã, que ainda não faz parte do seu povo, que o Senhor possa abrir o coração desta pessoa, quebrantá-lo, pegar esse coração de pedra e torná-lo de carne, a fim de que ele possa buscar a tua justiça, ó Pai. E nos mantenha seguros nesse mundo tão sombrio. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém.